Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, essa aula de hoje, esse nosso encontro de hoje, vai ser para falar sobre uma técnica de separação de misturas, um método físico-químico chamado cromatografia, muito utilizado em laboratório. No final, na segunda parte dessa aula, eu já vou emendar com um experimento de cromatografia. Então, quem quiser acompanhar vai ter a parte teórica inicial e depois eu vou ter então a parte experimental com cromatografia em papel, que das cromatografias é a mais simples, mas que vai demonstrar para vocês o princípio de funcionamento desse método de separação de misturas. A palavra cromatografia, aqui ó, a palavra croma vai estar relacionado à cor. A grafia, vamos relacionar como sendo o registro, a escrita. Tá? Então, uma cromatografia é uma técnica que você vai identificar as substâncias que faziam parte de uma mistura através de gradientes de cor, seja fornecido pela própria mistura ou utilizando corantes que vão identificar aonde está localizado cada um dos participantes. Então, essa técnica vai usar essa identificação visual ou, nos métodos mais sofisticados, através de detectores que vão indicar, então, por um processo físico-químico, a substância da qual estamos tentando separar. Tá? Esse foi o livro base que eu usei para fazer essa nossa aula, Fundamentos de Cromatografia, Collins, Braga e Bonato. Então, grande parte do material teórico que eu vou apresentar a vocês é uma transcrição alterada, adaptada desse livro. Então, é uma sugestão de leitura para vocês também, Fundamentos de Cromatografia, ok? Então, o que é cromatografia? A cromatografia vai ser um método de separação de componentes de uma mistura através da distribuição em duas fases. O que são essas duas fases? Olha só, eu tenho aqui um becker, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um becker, aqui eu tenho uma folha de papel, e daí vocês vão considerar, então, ela como sendo constituída basicamente de celulose. Aqui embaixo, deixa eu botar aqui, ó. Aqui embaixo, então, eu havia colocado gotas de um corante, e aqui embaixo eu tinha um solvente, poderia ser a água, poderia ser a acetona, poderia ser o hexano, poderia ser o etanol, poderia ser o metanol, poderia ser o ácido acético. Então, olha só, essa folha de papel aqui, ela na verdade é o meu suporte, né? Ó, que ela é a celulose. Ela vai ser embebida, ela vai absorver, por exemplo, água. Então, essa água vai ficar presa nessa folha de celulose, nesse papel. Como ela ficou paradinha ali, eu chamo isso de fase estacionária. E esse solvente, que é o eluente que está aqui embaixo, a gente sabe que por capilaridade ele vai ser sugado pelo papel. E está vendo que eu tenho aqui, então, ó, a frente que está caminhando para cima no papel? Então, a gente sabe disso, né? Se você pegar uma cartolina, por exemplo, e colocá-la na água, ela vai começar a puxar água por capilaridade para cima dela. Então, essa água lá embaixo, que está sendo puxada, é o solvente, é a fase móvel. Quando esse solvente, essa fase móvel, ela passa pela minha amostra, ela vai interagir com os componentes dessa minha amostra. Então, esses componentes, eles vão poder ter maior interação com a fase estacionária, ou eles podem ter maior interação com a fase móvel, e aí ser arrastado de maneira mais intensa ou menos intensa, mais rapidamente ou menos intensamente. Via de regra, a fase estacionária tende a ser uma fase mais polar, e a fase móvel tende a ser uma fase menos polar. Então, na verdade, o critério principal para separação, o principal, tem vários tipos de mecanismos com o qual a gente vai separar os componentes, tá?
Mas o critério básico, principal, é a interação que vai acontecer entre a mistura com a fase estacionária e a mistura com a fase móvel. Por isso que eu falei no slide anterior que cromatografia é um método de separação de misturas em duas fases, ok? A origem da cromatografia é de um biólogo russo, Mikhail Semenovich Tuisset, que fez essa cromatografia aqui ao lado. Ó, tá vendo aqui? Numa coluna cromatográfica. Olha quem é que ele descobriu aqui. Olha lá. Ele pegou um extrato de plantas, viu qual era o solvente melhor, a mistura de solventes, e aí ele fez esse extrato de planta ser atravessado, ser eluído, atravessado por um solvente. Então, você pega, vamos fazer aqui, ó. Você pega uma coluna aqui, você preenche ela com algum material específico, vou ver depois aqui, tá? E aí você põe aqui o extrato e você faz atravessar lá por cima o eluente, que é a fase móvel. E aí ela vai arrastando e aí esse extrato de planta, que tem composição variável, ele foi sofrendo uma separação. E aí ele identificou a clorofila A e a clorofila B, que é o pigmento verde característico que faz com que a planta possa fazer a fotossíntese, ok? Então esse é o relato, já acontecia antes, mas o relato histórico da utilização da palavra cromatografia está ali, né? Ele fez uma separação, olha lá, ó, neoxantina, luteína, clorofila A, clorofila B e assim por diante. Ele fez uma separação e você consegue ter uma identificação visual pela cor, um mais amarelado, um mais alaranjado, um mais verde claro, verde mais escuro. Então ele separou uma mistura usando duas fases, uma fase móvel e uma fase estacionária, e a identificação foi visual dos componentes daquele extrato vegetal. Tranquilo? A cromatografia em papel, que é o que a gente vai fazer o experimento ao final desse nosso encontro, na verdade o papel, a celulose, funciona como suporte. Tá? Ó, aqui embaixo eu coloquei uma observação importante. A água fica retida na celulose, funcionando como uma fase estacionária. Então eu tenho o papel e eu vou ter uma adsorção da água na superfície do papel ali. Tá? Ela vai ficar ali na superfície do papel. Então fica junto com o papel. Quando a fase móvel começar a atravessar e a subir por capilaridade contra a ação da gravidade, por isso que é um método físico-químico, tá? Então o que acontece? Há uma tendência de quem for mais polar ficar preso na água, ficar preso na celulose. E quem for menos polar tende a ir subindo cada vez mais rapidamente para o topo do papel, tá? Então, ali eu boto no segundo quadradinho para vocês ali, ó, quanto menor é a polaridade, mais rápida é a movimentação. Então, eu vou colocar aqui embaixo um copo, assim, ó, olha só. Tá? Deixa eu colocar um copo aqui. Vou fazer uma situação hipotética. Eu vou pegar aqui e vamos colocar uma folha de celulose. Uma folha de papel, tá? E aí eu fiz aqui eu tracei com grafite para não alterar, uma linha de partida. E aí eu fui aqui, ó, e eu coloquei um pigmento alimentar verde, uma gotinha de corante verde. A gente sabe que o verde não é uma cor primária, né? Então ele é formado pela união do amarelo com o azul. E aí o que acontece? Eu botei aqui embaixo, deixa eu botar aqui assim, ó. Eu botei no fundo do copo um solvente. Não está encostando na bolinha, tá vendo? Esse solvente vai acender, ele vai subir pela celulose. Quando ele passar pela fita, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai começar a borrar ela para cima, e eu vou fazer aqui assim, ó, e aí vai começar a fazer assim, ó, vai começar a aparecer um amarelo e aparecer um azul. E o solvente começou a subir até terminar numa linha que a gente demarca ao final. Tá vendo? Eu tinha o pigmento verde alimentício. Quando o solvente atravessou por ele, ele começou a separar. Aquele verde, na verdade, era a união do amarelo com o azul.
E aí o que acontece? Percebe que o azul, ó, ele conseguiu caminhar essa distância aqui, ó, do ponto de partida até o final. E o amarelo caminhou menos do ponto de partida até onde ele chegou. O que eu posso entender? Eu posso dizer que o amarelo caminhou menos, caminhou mais lentamente, porque ele interagiu mais com a fase estacionária, que no caso era celulose embebida em água. E o azul, ele caminhou mais, ele conseguiu caminhar maior distância e mais rapidamente. Ou seja, ele teve menos interação com a fase estacionária e mais interação com a fase móvel, conseguindo ser eluído, arrastado por maior distância. Entendeu? Eu consegui separar os componentes daquele pigmento por um método físico-químico baseado na interação entre essa mistura com a fase móvel e com a fase estacionária. E aí, a característica da celulose. A gente sabe que a celulose, ela vai ser o quê? A celulose, ela é um polímero da glicose, né? Então, olha só, a gente sabe que a glicose, só para a gente relembrar aqui, na sua forma, então, linear plana, 3, 4, 5, C6. Aqui eu vou ter um grupo aldeído, C dupla OH, e eu vou ter como característica da glicose várias hidroxilas, tá? Eu vou ter a função aqui poliálcool e aldeído. Tá aqui, C6, H12, O6. Então, eu sei que na glicose eu tenho aqui em cima a função aldeído, álcool, 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 álcool e álcool. Poliálcool, aldeído. É uma aldose. E percebe que quando a glicose fica na sua estrutura cíclica, eu continuo a ter o quê? Ó? Eu continuo a ter o quê? As hidroxilas. Está aqui, ó. Eu continuo a ter essas hidroxilas. O que é que essas hidroxilas elas fazem com a água? Elas fazem um tipo de interação intermolecular do tipo de ligações de hidrogênio, ok? Então, quem tiver atração pela celulose é porque tem maior polaridade. Quem não tiver atração por ela ou tiver baixa atração é porque tem menor polaridade. Então, eu vou ter uma atração maior pela fase estacionária ou maior pela fase móvel. E aí eu vou permitir o arraste maior ou menor dos componentes que formavam a mistura por essa interação maior ou menor com uma das duas fases que compõem o método cromatográfico. A fase estacionária, que a gente está trabalhando com papel, né? Mas eu tenho o papel, a celulose, o amido, açúcares, silicato de magnésio, sulfato de cálcio, sílica gel, óxido de magnésio, óxido de alumínio e assim por diante. Ó, daqui de cima para baixo, acompanhando essa minha coluna, eu tenho um aumento da intensidade de ligações com compostos polares. Então, se eu usar o papel, se eu usar o óxido de alumínio lá embaixo, ó, o óxido de alumínio seguindo a minha setinha, ele vai ser a substância que vai ter mais intensidade de ligação com compostos polares. Então, eu tenho aqui uma intensidade. Eu falei que, geralmente, a fase estacionária, aquele suporte, que ali, que é, no caso, papel, tá? Ele vai ter mais interação com moléculas polares. Mas eu posso escolher, eu quero fazer uma com sulfato de cálcio, com silicato de magnésio. Eu vou ter maior ou menor interação com moléculas ou compostos polares. E aqui, ó, eu tenho, então, o que a gente vai fazer no experimento, que é cromatografia ascendente. Eu vou mergulhar o papel, que é o suporte, na fase móvel, que é o eluente, e ele vai ascender, ele vai subindo por capilaridade pelo papel, até onde a ação da gravidade permitir, tá? Então, olha só, aqui eu tenho lá em cima, ó, então aqui eu tenho o ponto de aplicação. Então, eu apliquei uma amostra da mistura aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. Não é cor vermelha, só para identificar vocês. Percebe que eu tracei uma linha com lápis, porque eu não quero que o lápis também sofra do grafite, né? Então, se eu fizer com canetinha ou com caneta,
o que acontece? Quando o solvente passar, ele vai dissolver, vai prejudicar o meu cromatograma. Então eu preciso fazer o quê? Eu faço com lápis. Faço uma marcaçãozinha, eu afasto eles aqui, para permitir que eu tenha uma visualização mais limpa. Aqui embaixo eu tenho a altura da fase móvel. Por capilaridade ela vai começar a subir. Tá vendo? Então, ó, a distância do ponto de aplicação até onde chegou a mancha, a substância, é a DR, que é a distância percorrida pela substância. Olha que o azulzão foi lá em cima, ó lá, ó. Ó. Então, se você pegar essa mancha aqui, essa substância de coloração alaranjada, ela tem muito mais interação com a fase estacionária. Ela não conseguiu subir tanto. Se pegar essa mancha azul aqui, você vai ver que ela teve menos interação com a fase estacionária e mais com a fase móvel. Ela conseguiu ser eluída, ela conseguiu ser carregada de maneira mais intensa, mais para cima, mais próximo da linha de chegada do solvente, que é a linha de chegada, ou à frente do solvente, que é a linha de chegada da fase móvel. Tá? Fechou? Vamos lá, então. Ó, e aí eu tenho aqui o famoso RF, que é o fator de retardamento ou de retenção. Então, olha só, eu peguei aqui um papel, ou celulose, e apliquei uma gota pequena de uma substância que eu quero separá-la. Lembrando sempre que cromatografia é um método de separação de misturas. E aí eu botei essa placa dentro de um becker com um vidro relógio para concentrar os vapores que estão do solvente lá embaixo. E o que acontece? Era como se tivesse a mancha aqui, tá vendo? Desculpa, o ponto aqui assim, ó. Aí o eluente foi eluindo, foi arrastando, aí deu uma mancha aqui e uma mancha aqui em cima. Então, na verdade, essa substância que eu pinguei aqui embaixo, ela era formada por duas substâncias. Pela mistura da substância número 1 e pela mistura da substância número 2. Vamos lá, então. Do ponto de aplicação até a frente do solvente, eu tinha 6,5 centímetros. 65 milímetros. Percebe que a mancha número 1, ela percorreu 22 milímetros. 22 de 65, ou seja, eu estou dividindo a distância percorrida pela substância pela frente do solvente, pela distância total até lá em cima. Então, essa mancha, essa substância número 1, ela corresponde a 34% do caminho percorrido. E o fator de retardamento, de retenção do segundo, ele conseguiu chegar onde? Ele conseguiu chegar a 50 milímetros de um total que o solvente chegou de 65. Então, ele corresponde a 77%. Então, eu consigo identificar que tipo de substância é por esse fator de retardamento, que é essa razão entre a distância percorrida pela substância dividido pela distância da frente do solvente, até onde chegou o solvente, quanto que ele conseguiu arrastar essa substância com ele. Cada substância vai ter um fator de retenção que vai ser proporcional à sua interação com a fase móvel, com a fase estacionária e com os diferentes tipos de solventes que eu posso usar e as misturas mais variadas entre eles que eu posso originar em laboratório. Então, na cromatografia em papel, que é um método físico-químico de separação de componentes de uma mistura em função do deslocamento diferencial de solutos retidos seletivamente por uma fase estacionária líquida, que no caso é o suporte de papel, geralmente é a água que está na superfície dele. O papel serve como suporte, na qual fica retida a fase estacionária. A fase móvel é um líquido ou uma mistura de líquidos que fluem através do papel, arrastando os solutos. Quando não se consegue ver, às vezes eu não consigo ver, como naquele experimento do biólogo russo que evidenciou a clorofila A, a clorofila B pela cor, por isso que chamou-se de cromatografia, eu preciso usar um agente cromatogênico, uma substância que reaja especificamente, dando indicativo por cor da onde estão os diferentes componentes que formavam
à mistura inicial, tá? E eu tenho à frente da fase móvel, que é a linha de chegada lá em cima daquele eluente, daquele solvente que foi eluindo, subindo por capilaridade pela fase estacionária. Aqui eu peguei a professora, da doutora Patrícia Bulegon Brondani, tá? Um grande revelador que a gente tem no laboratório é o vapor de iodo. Tanto que quando você mancha a sua mão com soluções iodadas, ela demora a sair. O iodo interage muito bem com compostos orgânicos. Ele não interage com compostos saturados, ele interage muito bem com compostos insaturados, aqueles que têm ligações duplas ou triplas dentro da sua cadeia. E tá vendo aqui, ó, aqui era a linha de partida, tá vendo? Olha só, ó, aqui eu tenho um fator de retardamento, outro fator, outro fator, outro fator, outro fator e aqui em cima mais um fator, tá vendo? Então percebe que as diferentes substâncias que compunham aquela mistura inicial, elas foram tendo maior ou menor interação entre a fase móvel e a fase estacionária. Só que se tu pegar o papel, quando tu mergulha ele tira, ou nesse caso é uma placa de vidro com sílica, tá? Então, que é de camada delgada, você não consegue ver. Aí você vai lá e você tem um reservatório com um iodo que sublimou. Você aqueceu o iodo, ele sublimou, virou vapor de iodo. Você mergulha aquela placa ali dentro, o iodo reage com os compostos geralmente orgânicos, você tira e aí você vai ter então ali o agente cromatogênico. Ele vai me dar a indicação de onde é que estão as diferentes substâncias que compunham aquela minha amostra inicial. E aí, dependendo do que eu quero evidenciar, eu vou usar um agente cromatogênico, uma solução reveladora específica. Anisaldeído, ele é ótimo revelador para compostos que têm o grupo COOH. Uma acetona, um aldeído, o próprio ácido carboxílico, uma amida. Então, esses são compostos que têm o grupo carbonila, um éster COO. Então, anisaldeído, ali eu usei vapor de iodo. Se eu quisesse evidenciar compostos que eu sei que tem COO, posso usar o anisaldeído. Ninhidrina, aqui o segundo, olha minha canetinha, tá? Ele é ótimo revelador porque reage bem com aminas. Então, a amina é um composto nitrogenado, lembra? E eu posso ter, então, aqui, são derivados da amônia, que é o NH3. Então, eu posso tirar um hidrogênio desse e colocar um radical orgânico, uma amina primária. Eu posso tirar o outro hidrogênio e colocar um outro radical orgânico, uma amina secundária. Eu posso tirar um terceiro nitrogênio, eu terei uma amina terciária. Lembra que se o nitrogênio estiver preso no COO, aqui eu tenho, então, uma amida. O ácido fosfomolíbdico, um indicador, um revelador universal. A vanilina, ele tem colorações diferentes conforme o grupo funcional. E o permanganato de potássio para uso geral. Olha ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho o ponto de aplicação aqui embaixo, ó, a linha de aplicação. Olha lá, ó. Tá vendo os pontinhos ali, ó? Eu tenho aqui, ó. Olha lá, ó. E percebe que aqui, então, eu tenho um fator de retardação, aqui de retenção, retardamento ou retenção. Ó, esse aqui foi lá em cima, ó. Foi quase a distância total percorrida pelo solvente, pelo eluente, tá vendo? Então, mas eu não conseguiria ver isso se eu não tivesse usado o revelador. Então, eu usei o ácido, a vanilina, o permanganato, o anisaldeído, conforme a substância que eu estivesse procurando. Com relação à fase móvel, que é o que está lá embaixo, no fundo do beco, ele vai subir, então eu vou ter dois princípios básicos, né? Eu tenho aqui, ó, a solubilidade dele, quantos gramas eu dissolvo em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, e a constante dielétrica. A constante dielétrica é a polarizabilidade molecular. O quanto essa molécula pode se polarizar, o quanto ela é dipolar, o quanto há a formação de polos nessa molécula. Então, reorientação dos dipolos no solvente. E olha só, percebe que aqui embaixo a maior constante dielétrica que eu tenho é da água, ou seja, a água tem uma elevada polarização. Ela é tão forte que eu vou colocar aqui, ó, eu tenho o Na+, e o Cl-.
que é um composto iônico, ou seja, o Na interage com o Cl- por uma força eletrostática, ou seja, o Na, que é o cátion, atrai o Cl-, que é o ânion. Só que a água, H2O, em que o oxigênio é o polo negativo e os hidrogênios são o polo positivo, ela é uma molécula com uma constante dielétrica tão intensa, ou seja, ela é tão polarizada que ela consegue atrair para ela e separar, dissociar os íons do sal de cozinha. É mais intensa a atração dela com os íons do que o íon com o próprio íon. Entenderam? Então, olha só, percebe que aqui, ó, aqui eu tenho quem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho o hexano, que é um solvente apolar. Aqui eu tenho o metilbenzeno, que é o tolueno. A gente sabe que os hidrocarbonetos têm como característica formar moléculas apolares. Aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho um outro carbono, um outro aqui eu tenho éter dietílico ou etoxietano. Aqui eu tenho no carbono número 2, o OH ligado a um carbono saturado, o butan-2-ol, ou 2-butanol, um álcool. Aqui eu tenho uma cetona, que também é um composto carbonílico, tá? Essa é a propanona, a popular acetona. Aqui eu tenho o etanol, o metanol e finalmente a água. Percebe que a constante dielétrica, olha só, ela está aumentando de cima para baixo. Então, dessas moléculas que eu coloquei, da fase móvel, que é o eluente, que é o solvente, a água é o mais polar de todos eles. E a gente sabe que semelhante dissolve semelhante. Então, quem tiver elevada polaridade vai ter maior atração pela água. E a gente viu que a celulose era um composto que tinha muito OH. Então, por isso que a fase estacionária aqui, a água, vai ter bastante interação com a celulose, que é o constituinte principal do papel. É que o papel não é celulose puro, né? Então, olha só, esses primeiros dois solventes têm constante dielétrica muito baixa. Então, são moléculas de baixíssima polarizabilidade. São moléculas praticamente apolares. Então, elas não se misturam com água. E percebe que conforme eu vou aqui aumentando, olha só, conforme eu vou aumentando essa capacidade polar da molécula, mais interação ela vai ter com água e maior vai ser a sua solubilidade em água. Então, esse é o critério básico para a separação dos componentes numa cromatografia. Aqui eu tenho a série heliootrópica e comprimento de onda no corte do ultravioleta. Lembra que eu falei que eu estou falando para vocês de cromatografia em papel que eu estou vendo? Eu estou vendo. Aqui separou a clorofila A da clorofila B. Naquele eu não consegui ver, mas eu botei ele numa nuvem, no vapor de iodo e o iodo revelou. Ou nos outros reveladores, no permanganato de potássio, apareceu. Mas eu posso ter um método muito mais preciso, que é usar, por exemplo, um aparelho que emite radiação ultravioleta. E aí as substâncias vão interagir com diferentes comprimentos de onda. Tá vendo aqui, ó? Se eu tiver um comprimento de onda de 200 nanômetros, é relativo ao heptano. Se tiver um comprimento de 330 nanômetros, é relativo à acetona. Então, eu consigo deixar isso mais preciso. Esse revelador, esse detector, muito mais preciso do que apenas a minha acuidade visual. Porque o espectro que a gente consegue ver, tá vendo aqui, ó? O espectro de luz visível, ele vai variar aqui, ó, de 400, aqui eu estou quanto? Aqui eu tenho 380 nanômetros, 740, horrível, desculpa. Então, é isso que o meu olho consegue captar. Lembrando que isso aqui é o comprimento de onda, né? Então, ó, a característica da onda é ter uma crista e ter um vale. Ter uma crista e ter um vale, tá? Opa, tá aqui. Tá? Aqui é o sentido de propagação, aqui é o ponto, o nó da onda, né? Onde ela não está tendo perturbação, como se ela não tivesse efeito ondulatório naquele ponto, é o nó da onda. Tá? A distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos é o lambda, né? Que é o comprimento de onda. O nosso olho consegue, então, identificar esses comprimentos de onda variando de 380 nanômetros a 740. Então, percebe que, além do... Aqui eu tenho o violeta, né?
E aqui eu tenho o vermelho, VV. Além do violeta, eu tenho o ultravioleta. E abaixo, aquém do vermelho, eu tenho o infravermelho. Então percebe que aqui, ó, tudo está abaixo de 380, tá vendo? Ó, 330 nanômetros, 212. Então tudo isso aqui está no espectro do ultravioleta. E aí o detector vai fazer, a gente sabe que a energia interage, os fótons interagem com a estrutura atômica, e aí diferentes moléculas vão absorver ou liberar diferentes comprimentos de onda, e aí eu consigo identificar a substância. Aqui eu tenho uma cromatografia de coluna, para vocês entenderem mais ou menos como é que ela funciona. Olha só, era como se eu pegasse aqui, ó, aqui como se eu tivesse, por exemplo, uma bureta. Vou pegar assim, ó, como se fosse uma seringona, uma seringa, tá? Aqui embaixo, pessoal, ó, aqui embaixo eu coloquei uma bucha de lã de vidro, tá aqui, ó, na saída. E aqui dentro eu preenchi essa seringa ou esse tubo de vidro. Geralmente eu preencho com sílica, tá aqui em cima, ou com óxido de alumínio. Lembra que eu falei para vocês lá naquela minha tabelinha lá da fase estacionária? Então, o óxido de alumínio era o mais polar, o que tinha mais interação com moléculas polares. Então, olha só, tá vendo aqui, ó? Então, eu preenchi aqui, tá? Então, essa tá cheinha com Al2O3, tudo preenchida. E lá embaixo, para que ele não escorra, eu botei, posso colocar algodão, ou no caso, lã de vidro. Essa é a minha, ela tá paradinha ali, pessoal, essa é a fase estacionária, tá vendo? Ela é a fase estacionária. Aí eu venho sobre essa fase estacionária, ó lá, e boto uma amostra. Essa amostra, ela é formada pelas substâncias A, B e C. Ela é uma mistura, entenderam? E aí eu vou pegar aqui sobre essa mistura e vou começar a despejar a fase móvel. Ali eu vou começar a colocar, então agora eu vou começar a colocar a acetona. Então percebe, ó, que essa amostra ela vai eluir, ela vai caminhar pela fase estacionária. A gente sabe que a fase estacionária ela é polar, então olha só, vamos começar a olhar aqui. Então eu vou colocar o azulzinho como a substância A, o B e o C. Tá vendo? Percebe que o A está ficando para trás e o C já está largando na frente. Pergunto para vocês, o A ali, ele tem mais interação com o óxido de alumínio, que é a fase estacionária, ou ele tem mais interação com a acetona, que era a fase móvel? Se ele está ficando para trás, é porque está interagindo muito com a fase estacionária. Está difícil para arrastar ele. E o B está caminhando mais rápido e o C está caminhando mais rápido ainda. Eles estão descendo na coluna de cromatografia. Então, o C é quem menos interage com a fase estacionária e mais interage com a fase móvel. Tá? E percebe que aqui eu tenho uma lâmpada de mercúrio. Essa lâmpada de mercúrio é uma lâmpada que vai emitir luz visível e no espectro do ultravioleta. E ela está aqui embaixo detectando, por exemplo, aqui, ó. Aqui não tinha nada, então dá um sinal reto aqui, ó. Nada, não está saindo nada. E o meu detector está funcionando. Está emitindo a luz, junto com a luz para eu visualizar, né, onde é que tá passando o meu feixe, e aí junto está saindo ultravioleta. Não tem nada. Ó, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Por enquanto, ó, aqui nenhum sinal, um detector, aqui nenhum sinal. Opa, ó, aqui deu um sinal, tá? Mas a minha amostra está separando aqui ainda, tá vendo? Que sinal é esse aqui? Esse aqui é o sinal que a fase móvel atravessou. Então, aquela acetona, por exemplo, que eu estava colocando aqui em cima para empurrar, para eluir a minha mistura, ela já chegou. Então, eu posso nem estar vendo ali. Daqui a pouco passa algum tempo, opa, saiu aqui então o C, ó. O C saiu, aí o meu aparelho, o meu detector vai dar um pico. E aí eu posso ver até a altura do pico para determinar a concentração. Quanto maior é o pico, mais concentrado era aquela que está passando. E aí eu posso retirá-la. Eu separei. Depois está pingando quem aqui? Agora está pingando o verde,
que é a substância B. Eu tive um outro pico, eu tive uma outra detecção no meu aparelho. Então, eu posso fazer daquele método que eu falei para vocês, que é o método visual, mas os aparelhos mais modernos, né? As cromatografias mais precisas, usam detectores que vão me dar com precisão que substância está passando em determinado momento pela minha coluna de cromatografia. E os mecanismos que eu tenho para separar são os seguintes. Eu tenho a adsorção, que é uma ligação eletrostática com a fase estacionária na superfície. É um tipo de interação intermolecular com a superfície de um sólido. Então, por exemplo, posso ter aqui o meu sólido, minha superfície, e aqui eu tenho as diferentes moléculas da minha mistura, tá? E de repente eu percebo que essa molécula verdinha, ela interage muito mais com a superfície do sólido e vai ficando mais retida ali. Essa atração eletrostática com a fase estacionária superficial, eu chamo isso de adsorção. Eu posso ter a partição, que é quando o soluto dissolvido em fase líquida que reveste a superfície de um suporte sólido. O soluto particiona entre a fase gasosa e líquida. Vamos colocar, por exemplo, ali, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui o meu suporte de celulose. E aí vocês viram, eu vou só fazer isso para exemplificar aqui, que a celulose é um polímero da glicose, então ela é cheia de hidroxilas na sua estrutura. De repente, essa celulose, ela é então o quê? Ela é absorvida pela água. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, OH, OH e assim por diante. Tá? E aí eu posso ter a minha mistura que está se dissolvendo aqui, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uma mistura que tem essa substância verde e essa substância vermelha. A vermelha interage com a água, então ela vai se dissolver nessa camada de água que está superficial em relação ao meu suporte. Então ela vai ficando retida pela fase líquida, enquanto que a verde, que tem menos interação, vai sendo eluída pela fase móvel. Eu posso ter troca iônica, então eu posso adsorver, eu posso interagir com a fase líquida que está sobre a fase estacionária, sobre o suporte. Eu posso ter uma troca de íons do soluto com os íons da fase estacionária. Eu posso ter polímeros, por exemplo, contendo cátions covalentes ligados que vão atrair ânions da solução. Entendeu? Eu sei que aquela molécula quer atrair o ânion, então eu ponho um polímero que tem cátions ligados que vão atrair. Eu fazer uma troca iônica. Na biologia é muito comum por afinidade, eu posso ter um tipo de molécula, uma mistura complexa, que torna-se ligada à molécula que está covalentemente ligada à fase estacionária. Lembra aquele mecanismo de receptor que tem membrana plasmática? Eu posso ter uma molécula que tem uma fase estacionária, que tem uma molécula na superfície, e essa molécula interage com a molécula que eu quero separar, por exemplo, de uma mistura complexa. Isso é muito comum em biologia. Quando a fase estacionária é mais apolar do que a fase móvel, que tudo que a gente viu até agora, a fase estacionária era mais polar do que a fase móvel. Eu falo que eu estou diante de uma cromatografia de fase reversa, quando eu estou invertendo em que a fase estacionária é mais apolar do que a fase móvel. Vamos ao experimento? Passamos aqui, deu bastante tempo, mas é um assunto bastante interessante, que é um método importante de separação de misturas. Nós vamos agora para o experimento básico de cromatografia de papel. Fechou, galera? Beijo para vocês, obrigado pela atenção e vamos para o experimento. Pessoal, após essa explicação teórica, então, sobre o processo de cromatografia, a gente vai fazer um experimento simples aqui agora, testando ali os princípios básicos da cromatografia em papel, da cromatografia ascendente, aquela em que a gente vai colocar então uma fase estacionária suportada por um papel, um filtro, papel de filtro, e embaixo a fase móvel que vai de maneira ascendente por capilaridade subir pela fase estacionária e arrastar. Eu escolhi aqui então, a gente vai fazer para separação da tinta dessas 3 canetinhas aqui,
tá? Elas é que a gente vai testar, vai separar quais são os diferentes pigmentos encontrados na composição de cada uma dessas canetinhas. Para tanto, eu peguei um papel filtro, recortei ele da altura mais ou menos do becker, eu fiz uma linha lá um pouco mais, quase 1 centímetro da borda inferior. É nessa linha que eu vou então espaçar de maneira simétrica as 3 marcas de tinta da canetinha. Vou fazer isso aqui agora. Olha só, na linha de partida eu coloquei ali então três pigmentos das canetinhas, né? Percebe que não são cores primárias, então eu quero decompô-las nas diferentes pigmentações que formam essa tinta. Então agora eu tenho aqui, esse papel filtro é o meu suporte para a fase estacionária. Então todas as fases móveis que eu vou usar aqui agora, elas vão ter água na composição. Então essa água ela vai absorver a superfície do papel, interagindo com a celulose, que é o composto principal que forma o papel filtro. E aí eu vou ter essa como sendo então a fase estacionária, essa água que vai ficar na superfície desse papel filtro. A gente sabe que a interação que vai acontecer ali são ligações de hidrogênio, então essa vai ser a fase estacionária, predominantemente com ligações polares. E aí eu vou ter eluindo, ou seja, ascendendo pelo papel, a fase móvel que vai ser então de caráter menos polar. Então fase estacionária mais polar, fase móvel menos polar do que a fase estacionária. Eu tenho aqui um becker, eu tenho aqui então um vidro relógio para a gente tampar o becker para não perder os vapores do solvente e também ajudar a fixar mais no papel filtro. Eu vou começar com um bem básico, que é o álcool 70. Então aqui eu tenho uma solução aquosa de etanol. Eu vou colocar 15 ml. Deixa eu separar aqui direitinho. Eu coloquei apenas essa fase móvel, que são os solventes, tá? No fundo do becker. E agora eu vou botar o papel para a gente fazer então a cromatografia ascendente em papel. Pessoal, como eu consigo ver que a fase móvel, o eluente ali, ele já ultrapassou e já arrastou tudo que era possível. Tá vendo? Vocês conseguem ver que aqui em cima a linha em que eu tenho a fase móvel já ultrapassou a separação dos componentes da pigmentação da canetinha, tá vendo? Ela já não está mais arrastando nada aqui para cima. Então eu vou interromper agora e a gente vai fazer, eu vou secar com um secador de cabelo e vou marcar ali para a gente lembrar que esse primeiro cromatograma aqui, essa primeira cromatografia foi feita usando como fase móvel uma solução aquosa de etanol, ok? Pessoal, olha só então aqui. Eu vou ter a separação que a solução aquosa de etanol conseguiu causar nesses 3 pigmentos corantes da canetinha, tá? Percebe que na rosa não ficou tão evidenciada assim, mas nas outras cores, eu nem sei, é um verde não sei o que e um verde não sei o que, são essas duas cores aqui, né? Ó, nessas duas cores houve uma bela separação então dos diferentes pigmentos que compõem esta cor.
Lembrando que quanto mais embaixo fica a coloração, ó, quanto mais embaixo, mais atração ela teve pela fase estacionária, que nesse caso era a celulose, o papel filtro, né? Que tem como componente principal a celulose, que interage com a água, então a água é a fase estacionária, e o etanol que veio então migrando ascendente para cima e veio arrastando com ele. Então quem teve mais interação com a fase móvel veio mais deslocado para cima, nessa linha de chegada da frente móvel, e quem ficou mais para baixo teve mais interação, no caso, com a água e a celulose do papel que serve como suporte. Tá? Então esse é o princípio da cromatografia, a separação de uma mistura por um processo físico-químico, porque envolve aqui então uma luta contra a gravidade, mas uma interação diferente entre os diferentes compostos que formam a mistura, com a fase móvel e com a fase estacionária e com a fase móvel. Essa diferença de interação faz com que algumas substâncias possam migrar mais e outras possam migrar menos, serem eluídas mais ou eluídas menos, ok? Nós vamos agora então para a próxima solução, que vai ser uma solução de ácido acético, o popular vinagre. Fechou? Eu vou guardar para a gente depois conferir os diferentes cromatogramas. Tranquilo? Abraço. Pessoal, vamos para a segunda análise, segunda cromatografia, análise cromatográfica aqui. Eu vou usar agora tudo soluções nossas do dia a dia, né? Então eu peguei aqui uma solução 4% de ácido acético, o popular vinagre. Vamos abrir aqui, vamos preencher então o fundo do becker. Tá? Com essa solução de vinagre de ácido acético. Novamente vamos pegar então o meu papel filtro. Vamos fazer 3 marquinhas aqui, deixa eu lembrar a primeira. Apenas encosto a ponta da canetinha e deixo com que o papel absorva a tinta dela. Eu ia comprar o papel para cromatografia, mas está muito caro. Tá? É um papel que permite com que a fase móvel caminhe de maneira mais linear, mais reta. Tá? Mas está muito caro e nós estamos em pandemia, contenção de gastos e assim por diante. Novamente, as 3 tinturas a serem analisadas. Tá? Eu tenho aqui então o meu papel, como meu papel filtro, né? Que é o suporte, para que a fase estacionária interaja com ele e a fase móvel percorra o caminho. Vamos colocar aqui tudo ao mesmo tempo e vamos fechar o sistema e vamos deixar que aconteça, ok? Estaremos de volta em breve. Percebe que eu cometi um errinho, né? Quando eu botei o vidro relógio em cima, ele apertou o papel e acabou fazendo com que os pontos iniciais da canetinha de tinta tivessem contato direto com a fase móvel. Direto. Isso não pode acontecer. É para a fase móvel ter contato apenas com o papel e ela ir por capilaridade subindo, e aí ele vai arrastando os componentes da mistura. Não é para a fase móvel diluir os componentes nela mesma de contato direto. Então, mas já que está caminhando, vamos deixar acontecer. Mas já aconteceu um erro, que não é para os pontos terem contato direto com a fase móvel lá embaixo. Ok? Percebe que essa eluição foi bem mais rápida, né? Então são os 2 erros que eu cometi. Tem mais um errinho agora, que foi também não ter controlado a quantidade que eu coloquei no fundo, né? Então isso em laboratório é importantíssimo. Você sempre trabalhar com volumes determinados, fazer os testes anteriormente à demonstração do experimento, né? E eu coloquei uma solução de ácido acético em volume muito grande, então ficou muito próximo ao limite que eu tinha botado como linha de partida, né? Então são 2 erros. Coloquei um volume grande, um volume aumentado de fase móvel, e ao colocar o vidro relógio eu empurrei o papel de suporte
filtro para baixo, fazendo com que a fase móvel tivesse contato com a minha mistura a ser separada, e acabou então comprometendo um pouco do resultado final, mas errando também, que a gente acaba demonstrando a maneira correta de se fazer. Vamos secar então para a gente ter esta demonstração, já que já chegou aqui em cima, tá vendo? Ó, já está bem aqui em cima a minha frente móvel, né? A frente da fase móvel. Fala pessoal, o vídeo anterior, que era aquele vídeo então que eu usei como fase móvel uma solução aquosa de ácido acético, ele acabou a bateria da câmera e percebe que eu acho que cortou. Eu tenho então aqui o cromatograma quando eu usei o etanol e depois quando eu usei o ácido acético. Percebe que o etanol, a solução aquosa dele foi melhor para a separação. Eu consegui separar melhor os diferentes pigmentos que formam a tinta da canetinha. Vamos ver agora com um removedor de esmalte. Ó, eu tenho aqui então um removedor de esmalte, que vai ser uma solução. Ó, aqui eu vou ler para vocês aqui. Composição: acetona, acetato de etila, água, álcool. Então eu tenho já aqui, mais interessante, eu tenho uma diversidade maior de solventes, né? Então eu espero encontrar um resultado mais interessante. Eu vou, para não fazer a mesma cagada anterior, o mesmo erro, não é? Como a acetona, ela tem baixo ponto de ebulição, ou seja, é um líquido bastante volátil. Já vamos fechar. Já está prontinho aqui então a nossa fase estacionária junto com as 3 amostras a serem separadas. Vamos ao processo. Fechou, pessoal? Olha só, essa aqui com o removedor de esmalte, uma solução de acetona, álcool e água. Percebe que quem arrastou bastante com a fase móvel foi a canetinha, sei lá, um rosa alaranjado, aquela cor ali, tá vendo? E a canetinha verde musgo ali, aquela verde mais escuro, ela praticamente teve quase nada de interação com a fase móvel, né? Bastante com a fase estacionária, olha só. Então essa primeira, que é a rosa aqui, uma interação bastante intensa com a fase móvel, um arrasto bem grande lá, bem em cima, quase no limite do papel. Eu vou secar aqui para a gente ter também então, depois comparar todas as cromatografias, os cromatogramas, né, desses processos de cromatografia. Pessoal, vamos para a última experimentação. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vamos experimentar, vamos testar. Isso é ciência, isso é química, né? Eu tenho aqui então, você consegue ver aqui, eu tenho benzina aqui, ó. A benzina, ela é um solvente apolar. Ela é formada, o nome faz a gente lembrar do benzeno, mas o benzeno é uma pequena parte, menos de, deixa eu ver aqui, acho que 0,1%. Contém no máximo 0,1% de benzeno, mas ela constitui de hidrocarbonetos de 5 a 9 átomos de carbono. Então pentano, hexano, heptano, octano, nonano, tá? Hidrocarbonetos de cadeia saturada ou também insaturada. Então isso aqui é uma mistura, ó, isso aqui, a benzina é uma mistura de solventes de hidrocarbonetos de 5 a 9 átomos de carbono, ou seja, isso aqui é uma mistura de solventes apolares. Eu vou misturar ele com o etanol. Então eu vou ter aqui água e etanol, que vão interagir então vão ser a fase estacionária, né? Porque a água e o etanol, que fazem ligações de hidrogênio, vão interagir com o papel, com a celulose. E eu vou ter daí então um arrasto sendo caminhado também, conduzido pela benzina, que é um solvente apolar. Então eu vou fazer uma mistura aqui para a gente dar uma trabalhada
e ver qual vai ser o resultado final desse processo. Deixa eu pegar aqui primeiro. Novamente o nosso papel de filtro com as 3 tinturas das canetinhas. Vamos colocar aqui e vamos ver qual vai ser o resultado desse experimento final. Tá? 1, 2, 3 e valendo! Fechou, pessoal? Olha lá que a frente móvel está lá em cima já, no limite do meu... Está aqui em cima já, tá vendo? A fase móvel chegou aqui em cima já, na frente móvel ali. Eu vou tirar a tampinha aqui e vamos secar para a gente então tirar nossas conclusões aqui em relação a essa cromatografia. Galera, percebe que o arraste ficou bem comprometido, né? Então percebe que a tinta ficou bem, conseguiu se mover muito fracamente, ou seja, houve muita interação com a fase estacionária, e a fase móvel praticamente não conseguiu arrastar ninguém. E lembrando que essa fase móvel teve um componente apolar que a gente introduziu, que era a benzina, e o etanol, que acabou solubilizando, então fazendo esse elo de ligação entre a benzina, que é um solvente apolar, e a água, que é uma molécula extremamente polarizada. Mas percebe então que o álcool e a água acabaram encharcando a fase estacionária e ficou retido ali. Então o poder de arraste ficou muito restrito. Eu vou agora pegar e fixar as 4 cromatografias, uma lado a lado em relação a outra, para a gente dar uma olhada e tirar nossas conclusões. Fechou, pessoal? Até daqui a pouquinho. E, pessoal, olha só que interessante então que a gente tem a comparação entre os 4 processos. A gente vê que a melhor separação aconteceu aqui quando o solvente era o etanol. A gente percebe que aqui houve um comprometimento do resultado em virtude de ter tido contato da fase móvel com os pontos iniciais. Percebe que até nessa tintura do meio houve uma migração para baixo, né? Então, porque houve a contaminação com a fase móvel, então vamos ter que descartar essa do ácido acético. Percebe que quando eu usei acetona, que aí a acetona já é um solvente de baixa polaridade, quem interagiu muito bem com essa fase móvel foi o pigmento rosa, alaranjado. Tá? Eu percebo aqui então que todos eles interagiram muito bem com a fase móvel, no caso o etanol, então, que é um solvente polar, não tão polar quanto a água. Percebe que quando eu usei aqui um solvente então apolar, percebe que houve pouca migração em direção à minha linha final. Fala, galera, sei que você está cansado já, me estendi, né? Me empolguei demais com essa aula, um assunto super fascinante, mas eu tenho alguns conceitos, eu quero dar alguns detalhes específicos ainda do processo de cromatografia e algumas considerações importantes sobre os princípios básicos que fundamentam esse método de separação de misturas. Vamos só rever ali, ó, a gente usou, a gente usou basicamente como solventes ali, eram soluções que continham ou água, ou elas continham o etanol CH3, CH2, OH, ou elas continham ácido acético CH3, COOH, ou elas continham a acetona, que é a propanona CH3, CO, CH3, ou ela continha a benzina, que era uma mistura de solventes apolares de 5 a 9 átomos de carbono. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar o hexano, C6H14. Nós vamos só para a gente revisar um pouquinho aqui a classificação desses solventes ali, baseado nas suas características. Eu tenho o 1, o 2 e o 3. Acompanha ali comigo ali, ó. Eu tenho o 1, que são os solventes
apróticos e apolares. Um solvente aprótico é aquele que não é um doador de ligação de hidrogênio. E apolar é a molécula que acaba não tendo a formação de dipolos na sua orientação geométrica pelos vetores das ligações. Então, dentro dessa classificação aqui, o número 5 é que vai ser o meu solvente aprótico apolar, a benzina. A benzina, que é uma mistura de hidrocarbonetos de 5 a 9 átomos de carbono. Sejam alifáticos e uma pequena porcentagem aromática. São moléculas apolares e que não fazem ligações de hidrogênio. Apróticos e dipolares são moléculas solventes que não fazem ligação de hidrogênio, não são doadores de ligação de hidrogênio, mas são moléculas polares. Aqui eu vou classificar ela como sendo então a minha acetona. E finalmente aqueles solventes que são doadores de ligação de hidrogênio e por conseguinte são moléculas polares, o contrário, são moléculas polares que fazem ligações de hidrogênio. Aqui eu enquadro a água, aqui eu enquadro o etanol e aqui eu enquadro o ácido acético. Então, o que eu estou fazendo para vocês aqui, ó, eu estou fazendo de cima para baixo, é um aumento da polaridade do solvente. E a gente sabe que um princípio básico da química é que semelhante dissolve semelhante. Então, eu tenho um solvente que é apolar e não faz ligação de hidrogênio, que no caso é a benzina, que é uma mistura. Eu tenho um solvente polar, mas que não é doador de ligação de hidrogênio, que no caso é a acetona. E eu tenho 3 solventes polares doadores de ligações de hidrogênio, que é a água, o etanol e o ácido acético. Uma das características, uma das propriedades que a gente explica o poder de solvatação, a capacidade que um solvente tem de dissolver as outras substâncias, é um conceito que mistura muito com a física, que é a sua constante dielétrica. Você deve ter aprendido isso lá na física, tá? A constante dielétrica nada mais é que a capacidade do solvente de polarizar. Pode-se dizer que a constante dielétrica é a habilidade que uma molécula tem de interagir com outra molécula. Então, quanto maior é a constante dielétrica, maior é a habilidade que a molécula tem de interagir com outra. Maior é a capacidade que o solvente tem de polarizar. Entendeu? Então, vamos ver isso aqui. O que significa na prática? Então, eu tenho aqui a constante dielétrica do hexano, 1,88, muito baixa. Do ácido acético, também é baixa, para uma molécula que é polar, né? Uma molécula que é ionizável. A propanona tem uma constante dielétrica igual a 21, o etanol 30 e a água tem uma elevada constante dielétrica. O que significa isso? Olha aqui do lado, eu tenho aqui o sal de cozinha. Essas bolinhas verdes correspondem ao cloreto, que é o Cl-, e aqui eu tenho então as bolinhas cinzas ao Na+. Percebe que quando eu tenho um sal, um cristal de sal de cozinha, eu nada mais tenho do que uma interação elétrica, né? Então, eu vou fazer aqui do lado aqui assim, ó. Eu tenho o Na+, que vai estar interagindo com o Cl-. Então, eu vou ter aqui uma força de atração entre os dois. É isso que mantém o... Não é F-, né? Aqui é um vetor. É isso que mantém o cristal do sal de cozinha, do NaCl, estruturado. A força elétrica que há entre o cátion e o ânion. Eu tenho aqui esta força que a gente chama de força elétrica. Tá? Então, vai estar essa força prendendo Na+, no Cl-. De que depende essa força? Então, do que depende? A gente vai fazer aqui, a gente vai relembrar um princípio da física chamada lei de Coulomb. Vamos lá, essa força elétrica que está unindo, está aproximando o cátion do ânion, ela vai, que obviamente, depender das cargas, né? Então, eu vou colocar em módulo
porque eu não vou ter força negativa, ok? Então, uma é a carga do cátion, a outra é a carga do ânion. Como a carga do ânion é negativa, eu não posso ter uma força negativa, então eu vou colocar em módulo, tranquilo? Se eu quero uma força elétrica, eu preciso de cargas elétricas, ponto. Essa força, ela vai sofrer uma alteração baseado na distância que separa as duas cargas. Então, a gente vai usar aqui um princípio muito parecido com o princípio que tem do ímã, né? A gente sabe que quanto mais próximo, se eu pegar um ímã aqui, tá? Eu vou fazer um ímã aqui e vou fazer um outro ímã aqui. E vamos só botar aqui assim, norte, sul, norte, sul. Eu vou ter os polos aqui iguais, se aproximando, eu vou ter uma força de repulsão. Não é uma força elétrica, é uma força magnética, mas o princípio é o mesmo. Quanto mais próximo eu aproximar os dois ímãs, mais intensa vai ser essa força de afastamento, já que eu estou aproximando polos iguais. E essa força ela vai aumentar ou reduzir proporcional ao quadrado da distância. Então, por exemplo, se a minha distância entre essas duas cargas aqui, ó, eu tenho uma distância entre essas duas cargas D, tá aqui. Se essa distância reduzir pela metade, a força quadriplica. Entendeu? Se essa distância aumentar 3 vezes, se eu afastar 3 vezes, essa força 3 ao quadrado vai ser o quê? 9 vezes menor. Fechou? Então eu tenho aqui, eu tenho no meu cristal de sal de cozinha, eu tenho Na mais atraindo Cl menos e ação e reação vice-versa. Do que depende essa força de atração elétrica ali? Depende das cargas, é óbvio, porque a atração é elétrica, depende da distância de separação e, muito importante, ela depende do meio que há entre essas duas cargas. Vamos pensar, pessoal, qual que deve ser a melhor situação possível? Aquela que eu não vou ter nada para interferir na ação do campo elétrico entre as duas cargas. O ideal é que eu tenha o que aqui, então? Que eu tenha o vácuo. Então, o vácuo vai me dar o quê? Nada. Então, eu vou ter plenamente a força elétrica sendo exercida. Então, como é que eu faço? Eu boto aqui, então, ó, a constante eletrostática. Se for a do vácuo, eu boto K0. Fechou? Essa é a constante eletrostática, que no vácuo as moléculas vão se atrair sem nenhuma dificuldade. Tranquilo? Então, ó, a força elétrica, lei de Coulomb, depende das cargas, da distância que separa elas e do meio na qual elas foram colocadas. Vamos ver o negócio aqui. Eu vou usar como exemplo a água. Tá aqui, ó. A água. Então, eu vou ter o quê? Se você fizer este cálculo aqui, para calcular, eu vou fazer aqui F'. Ele vai ser igual. As cargas são a mesma, tá? As cargas são a mesma. Eu vou manter a mesma distância. O que vai mudar é a constante eletrostática, que nesse caso vai ser a da água. Quando você fizer esse cálculo aqui, não mais estando no vácuo, e sim estando entre o cátion e o ânion, a água, você vai ver que esta força nova, ela vai ser igual a 1/80 da força inicial. Ou seja, a gente fala que a água, ela enfraqueceu a força elétrica entre aquelas duas cargas pontiformes, tá? Em 80 vezes. Tá, não entendi o que significa isso. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui, deixa eu apagar. Eu vou ter aqui, então, olha só. Eu vou ter aqui o Na+, olha no cantinho do quadro ali. Eu vou ter o Na+ aqui e eu vou ter o Cl-. Quando você coloca a água, então, o que acontece? Deixa eu botar um que aparece. Ó, o O, que é o polo negativo, ele vai, então, interagir com o cátion.
Percebe, ó, aqui está entrando a água, tá vendo? Ó, então a água pegou e interagiu com Na+. Lá no ânion vai ser o contrário. Lá no ânion vai ser o H que vai interagir com o menos. Percebe que quando eu estava no vácuo aqui em cima, pessoal, olha só, quando eu estava aqui no vácuo, tá, eu não tinha nada entre as duas cargas elétricas. Então a força elétrica era máxima. Quando eu botei a água ela vai interagir com o cátion e vai interagir com o ânion. Então essa carga que ela estava sendo exercida entre as duas cargas, entre o cátion e o ânion, ela vai ser agora dissipada com o polo positivo da água e com o polo negativo da água. Então ela vai enfraquecer essa força elétrica. Ela enfraquece quanto? Ela enfraquece 80 vezes se comparado quando as moléculas estivessem colocadas no vácuo ou no ar, que é muito parecida. Então a gente fala, por exemplo, que a constante dielétrica do vácuo, ela vale 1, é o máximo que eu tenho. A da água vale 80. Então quer dizer que ela enfraquece a força elétrica 80 vezes. O que acontece? Então, se eu coloquei água e ela enfraquece, o que acontece? Eu vou começar a desfazer essa estrutura cristalina. Porque o que acontece? Quando eu boto a água consegue atrair o cátion e o ânion de maneira mais intensa do que eles se atraem entre si. Então, percebe ali, ó, a constante elétrica do hexano é muito pequena. Então, ele tem dificuldade em interagir com essas cargas. A água é extremamente grande. O etanol é muito próximo da propanona, mas ele ainda tem uma constante dielétrica maior. E o ácido acético tem uma constante dielétrica mais baixa do que a propanona e do que o etanol. Isso eu quero que vocês lembrem disso para a gente saber qual é o tipo, o quanto pode interagir esse solvente com o meu soluto, com o meu pigmento, no caso da cromatografia. Tranquilo? Olha só. Então, baseado no que eu falei no primeiro slide aqui agora e nesse segundo, vamos interpretar o resultado da nossa cromatografia em papel, cromatografia ascendente. Olha só, no primeiro aqui, etanol. Então, a fase, eu vou botar aqui, ó, fase estacionária e fase móvel. Quem é que se prendeu mais fortemente ao papel, à celulose, e quem é que eluiu, quem é que migrou pelo papel ascendente por capilaridade? Então, olha só, a fase estacionária aqui foi água. No ácido acético, que era a mistura de ácido acético com água, ela também é a fase estacionária. Na acetona, eu vou ter, que era uma solução que tinha etanol e propanona, é o etanol que é a fase estacionária. E na benzina também era o etanol. Quem era a fase móvel aqui? Aqui era o etanol. No ácido acético, quem era a fase móvel? Era o ácido acético. Na acetona, quem era a fase móvel? Era a propanona. E finalmente aqui eu ia ter o quê? A benzina, que é uma mistura de hidrocarbonetos de 5 a 9 carbonos, de cadeia alifática e cadeia aromática. Olha só, se você perceber, quem é mais polar, quem tem a maior constante dielétrica, a água ou o etanol? Então aqui eu tenho a substância mais polar. Quem é mais polar, tem a maior constante dielétrica, a água ou o ácido acético? A água é a substância mais polar. Quem é mais polar, o etanol ou a propanona? Quem tem a maior constante dielétrica nesse caso? É o etanol. Então, ele vai ser o quê? Mais polar. Se bem que se você pegar e for ver a polaridade da propanona, ela é muito próxima, ligeiramente superior. Mas nesse caso, o etanol tem uma constante dielétrica maior. Então, olha só. Aqui eu tenho etanol e benzina. Quem é mais polar? O etanol. Então, percebe que em todos os meus experimentos, sempre a fase estacionária ela era mais polar do que a fase móvel, que estava eluindo, que estava subindo pelo papel filtro. Então, pessoal, olha só. Quanto mais embaixo eu tiver, por exemplo, eu vou pegar aqui assim, ó. Vamos pegar aqui com a canetinha preta. Ó, eu vou pegar, aqui eu tinha colocado aqui o pigmento, tá vendo? Então, eu consigo separar ele nessa coloração
depois eu tenho aqui um amarelo, eu tenho aqui um esverdeado e aqui eu tenho um verde, um azul, desculpa. Essa cor azulada, que foi a cor que mais migrou para cima, ó, é porque ela interagiu melhor com a fase móvel e menos com a fase estacionária. Essa primeira cor que ficou aqui embaixo, ó, é uma cor que teve mais interação com a fase estacionária e menos com a fase móvel. Então, se vocês perceberem, aqui na primeira, que era uma mistura de etanol com água, eu tenho dois solventes polares. Então, eu consegui separar bastante as colorações, indicando que elas também têm elevada ou moderada polaridade. Quando eu usei o ácido acético, que a gente viu no slide anterior, que ele tem uma constante dielétrica baixa, percebe que eu já não consegui separar tanto, tá vendo? Ó, eu já não consegui separar tanto, mas aqui eu tive aquele problema, né? Tá vendo aqui, ó? Eu não posso ter isso aqui numa cromatografia que ela é ascendente. Eu não posso ter o pigmento eluindo para baixo nesse caso, quer dizer que aqui houve uma contaminação. No terceiro caso, percebe que eu tive aqui um pouco da mancha, aqui da azul, pouca coisa, e eu tive bastante da rosa. A gente viu que a acetona, ela tem uma constante dielétrica próxima do álcool, ela tem uma polaridade próxima do álcool, mas ela não é tão polar quanto o etanol. Então, os pigmentos que formam essa coloração rosa aqui, eu vou entender que eles têm menor polaridade do que os pigmentos que formam as outras duas cores. E quando eu usei a benzina, tá vendo aqui, ó, percebe que ficou comprometido bastante o que? A minha separação da mistura. Por quê? Porque o etanol ficou preso na fase estacionária. E o solvente apolar, ele foi migrando. Porém, como ele não tinha capacidade de atrair os pigmentos, eles não conseguiram eluir, eles não conseguiram se dissolver. Tá? Esse é o princípio básico do processo de cromatografia, que é o tipo de interação que vai acontecer entre a substância que eu quero separar, a mistura, e a sua capacidade de reagir com a fase estacionária ou com a fase móvel. E finalmente, pessoal, aqui, ó, então aqui eu tenho o fator de retardamento ou fator de retenção. O que significa isso? Eu pego aqui, ó, número 1. Qual foi a distância dele à frente do solvente? Ele partiu daqui, ó, a gotinha que eu botei foi aqui, e aí eu peguei, cronometrei o tempo, o solvente foi subindo, o etanol, aqui, ó, o etanol subiu, e aí eu atingi o meu limite. Essa distância que ele percorreu foi de 54 milímetros. Então está aqui embaixo 54, 54, 54 milímetros. Percebe que nesse pigmento aqui, nessa tintura, eu consegui separar. Aqui eu fiz, tinha 4, eu fiz 3 só para a gente exemplificar aqui. Tá? Então olha só, eu percebo que essa primeira percorreu 13 milímetros. 13 de 54 corresponde a 24%. Então, o meu fator de retenção ou de retardamento é 0,24. Aqui eu tenho para a segunda coloração e aqui percorreu maior distância, 0,72. Mas como é que eu faria certinho isso? Então, por exemplo, o certo seria eu fazer assim, pessoal, ó. Eu pegar um papel para cromatografia específico e eu pingar aqui, por exemplo, fazer a minha linha de partida, né? Para que o solvente não encostasse nela. E aí aqui eu ia colocar uma gotinha de um corante que eu conheça específico. Aqui eu colocaria uma outra gotinha e uma outra gotinha. Então eu pegaria 4 corantes que eu conheço quais são eles. E aqui eu colocaria a mistura que eu desconheço. Então vamos fazer assim, ó, esse primeiro corante ele iria migrar até aqui, dependendo do solvente. Faria uma manchinha assim. Esse segundo corante, ele iria migrar assim. Esse terceiro corante, que teria mais interação com a fase móvel, iria lá para cima. E esse aqui, o primeiro, iria fazer esse tipo. Tá? Então, o que acontece? Esse tem um fator de retenção, esse vai ter outro, esse vai ter outro, e esse vai ter outro. Como é que eu calculo isso? Eu vejo essa distância que cada um deles percorreu e divido elas pela altura em que a frente móvel, lá na linha de chegada, ela alcançou. E aí, por exemplo, você fez a sua cromatografia e ela deu assim, por exemplo, ó.
Entendeu? O que eu posso concluir da minha cromatografia aqui? Eu vou ter esse fator de retenção aqui, este RF aqui, e eu vou ter esse outro RF aqui. Se eu comparar, eu sei que essa mistura aqui, ela é formada por esse pigmento que eu sei qual é, e por aquele primeiro pigmento. Então eu conseguiria identificar do que é feita aquela mistura, e eu ainda poderia identificar, através desse fator de retenção, qual que era o pigmento. Pessoal, desculpa, me empolguei demais, mas esse assunto é muito interessante. Tá? Aqui termina a nossa aula, revisão, experimento sobre cromatografia. Um grande abraço para vocês, nos vemos em breve, se Deus quiser.